Bom, boa noite. Vamos então retornar à palestra 6, né, do nosso milenar Caminho da Luz, que já está ficando realmente milenar. Já tivemos vários encontros, mas estamos nos aproximando do final. Então, deixa eu recapitular aqui o que está acontecendo com o nosso tema 7, né, porém a palestra 6. Lembrando que a palestra 3 foi dividida em duas partes e a palestra 4 e a palestra 6 ficaram juntas numa só. E aí nós temos a palestra 7 que nós dividimos. Fizemos a primeira parte no sábado, mas ao longo da apresentação eu vi que ela estava ficando muito longa, então nós resolvemos, né, ao longo com a própria apresentação, interromper e continuar hoje. Então nós começamos a falar da luz, a sua conexão, a sua importância para a definição de simetrias espaço-temporais a partir da métrica que a própria luz determina, e aí a partir dos grupos e suas representações a gente vai buscar as descrições e a classificação dos campos e partículas. E aí nós nos detivemos, sobretudo na parte 1, nos espinores. Mostrei aqui qual seria a estratégia da apresentação, porque essa discussão da relação entre a luz, as simetrias e os campos e partículas, ela é uma discussão muito quebrada, sem uma linha temporal muito bem definida. Então, eu optei por fazer aqui uma espécie de um resumo, né, de um roteiro de como nós devemos abordar o tema. São esses 10 itens aqui que nós falamos da outra vez. E aí, vimos que tudo partiu com os espinores de Cartan, que foi um dos estudos que o Cartan fez depois do lançamento da relatividade especial em 1905. Então, Cartan descobre ou inventa na matemática os espinores que vão ser depois incorporados à física em 1927 por Pauli e incorporados à relatividade especial, quer dizer, estendendo a introdução feita por Pauli na física para a mecânica quântica relativística. Aí eu citei uma série de referências que eu considero muito boas e clássicas sobre teoria dos espinores e a relação entre espinores e a física, e, sobretudo, esse artigo aqui, esse livro aqui do Hladík, que é Espinores em Física, um livro muito bom, muito interessante, e esse artigo aqui do Antoine van Proyen, que é a teoria dos espinores para praticantes de supersimetria. Aqui, mais a ligação com a álgebra de Clifford, e aqui um curso muito introdutório que eu dei, né, nas atividades formativas de verão, encontra-se no Professor Global, sobre espinores e quatérnios, para quem está realmente começando a estudar física na graduação, olhando, por exemplo, complementando, por exemplo, um curso de álgebra linear. Então, nós falamos da parte 1 sobre como os espinores são importantes. Eu usei a imagem de que os espinores eles funcionam como se fosse um backup nas nuvens, né, do espaço-tempo. Então, a partir dos espinores, nós podemos reconstruir os escalares, os vetores e os tensores em geral do espaço-tempo. Então, toda a raiz, né, vamos dizer assim, o ponto mais importante das simetrias espaço-temporais se encontra justamente nos espaços espinoriais. E os espinores acabam sendo fundamentais para descrever as partículas fermiônicas, partículas com spin semi-inteiro. Então, temos um centenário, entre tantos outros, né, a comemorar, que é o experimento de Otto Stern, né, que foi o precursor, né, foi, vamos dizer assim, o trabalho seminal, o experimento seminal que gerou depois, em 1922, os chamados os famosos experimentos de Stern e Gerlach. Então, Otto Stern, em 1921, ele faz esse trabalho aqui, ele traça um caminho experimental para demonstrar que a direção, né, do momento angular orbital em presença de um campo magnético é quantizado, ou seja, o campo magnético revela que a direção, por isso a palavra aqui, Richtungs, né, a direção do momento angular orbital é quantizada. Então, esse é o experimento de Stern. Depois, Stern e Gerlach se unem
e fazem esses dois, publicam esses dois trabalhos em 1922. Nós teremos, então, o centenário desses dois trabalhos no ano que vem, que é a prova experimental. Esse trabalho aqui é justamente a prova experimental dos momentos magnéticos dos átomos de prata. Então, o que é importante aqui é mostrar que já se vinha estudando, né, com a física atômica, com o átomo de Bohr, né, com os primeiros, digamos, os trabalhos precursores da mecânica quântica, vamos dizer, a pré-mecânica quântica, já se tinha noção, né, ao estudar o espectro atômico, da definição de um momento angular orbital. E, então, inclusive, né, o átomo de Bohr, ele se caracteriza pela quantização, né, que Bohr impõe sobre o momento angular orbital. Nessa época ainda não havia a noção de spin do elétron. Mas esse trabalho aqui, do Stern, que é o primeiro, e depois os trabalhos do Stern e do Gerlach, são os experimentos fundamentais para mostrar que tudo estava correndo na direção certa, ou seja, o momento angular orbital, ou a direção, né, a orientação espacial, digamos assim, a orientação espacial do momento angular, ela é quantizada. Então, esse trabalho é fundamental, porque esse trabalho aqui não é o trabalho do spin do elétron, mas ele é que vai impulsionar logo em seguida o trabalho de Uhlenbeck e Goldsmith sobre a presença, né, de um novo número quântico, ou seja, de uma nova qualidade que a matéria tem, que é o seu spin, o seu momento angular intrínseco. Aqui nós estamos falando do momento angular orbital. Então, não é algo intrínseco à partícula, mas foi fundamental. Essa quantização inspirou, sobretudo, esses dois trabalhos aqui do Goldsmith e do Uhlenbeck, né? Esse aqui é observação sobre sobre os espectros da água e do hélio, publicado numa revista de Utrecht, né, da Universidade de Utrecht, e depois esse Nature aqui, que é elétrons, o spin do elétron e a estrutura dos espectros. Então, esses dois trabalhos aqui marcam, né, a introdução, vamos colocar assim, a descoberta teórica, né? A descoberta teórica, são trabalhos teóricos, né, feitos por Uhlenbeck e Goldsmith, que mostram que o elétron tem algo extra, algo intrínseco, que é um momento angular orbital, o momento angular intrínseco, ou spin. Então, recapitulando, porque às vezes existe uma certa confusão na literatura, né? Então, eu estou colocando isso bem claro para o estudante, para o participante, ter uma noção clara de como as ideias foram construídas. Primeiro, a quantização do momento angular orbital, que vai comprovar a proposta de Niels Bohr, lá de 1913, ao descrever o átomo de hidrogênio quântico usando a quantização do momento angular. Aqui vem a prova experimental, e aí isso inspira Goldsmith e Uhlenbeck, e depois o Thomas, nesse trabalho aqui, que é o movimento do spin do elétron, publicado também no Nature, em 1926, que, então, qualifica a matéria com uma nova propriedade, que é o seu momento angular intrínseco. Então, o elétron, e aí a discussão chega com Pauli em 1927, na verdade, esse artigo do Pauli aqui, publicado no Zeitschrift für Physik, é de dezembro de 1927, que é sobre a mecânica quântica dos elétrons magnéticos. Então, agora se sabe que o elétron tem o magnetismo, tem o momento magnético intrínseco, momento de polo magnético, nós chamamos aqui de magneton de Bohr. Ele incorpora a razão entre a carga e a massa do elétron. Aqui eu estou colocando em geral para uma partícula. Nós temos o momento magnético de uma partícula, vai ser a carga da partícula. Aqui eu deveria ter colocado um índice P também, para dizer qual é a carga da partícula. A constante de Planck, então isso aqui é momento, está ligado a unidade de momento angular, né? Joule segundo, e aqui a massa da partícula. Então isso aqui é o que dá o momento angular, o momento de dipolo magnético, o momento intrínseco do elétron, que nós chamamos de magneton de Bohr. E tem esse valor aqui, 10 a menos 11 MeV por Tesla, tem unidade de energia por campo magnético. E o vetor, né, quer dizer, o momento de polo magnético é um vetor, esse vetor pode geralmente ser escrito dessa forma. O que nós chamamos a razão giromagnética, ou o fator giromagnético, né, que no caso do elétron e das partículas com spin não nulo vale 2,
O valor 2 é universal para as partículas que têm spin não nulo. Isso na mecânica quântica relativística. Tem toda uma discussão sobre esse valor aqui, 2, ser alterado por correções de teorias quânticas de campo. Aqui o magneton de Bohr e aqui o spin. Nesse caso aqui, nós estamos tirando o H cortado, era para aqui ser um meio de H cortado sigma, que são as matrizes de Pauli. Mas nós jogamos o H cortado aqui, na definição do magneton de Bohr, então esse operador de spin aqui, ele aparece sem o momento, sem a unidade de momento angular, aparece sem o H cortado que foi incorporado ao magneton de Bohr. Então, se, por exemplo, a partícula tem spin 1, aqui nós vamos colocar as matrizes de Pauli, vamos colocar matrizes 3 por 3, do grupo SO3, que vão representar o operador de momento angular intrínseco. Então, esse foi o trabalho em que agora sim nós podemos dizer os spinores estão chegando na física. Os spinores que tiveram a paciência, né, de esperar desde 1913 até 1927, eles entram com Pauli, então, a verdade, o trabalho é de setembro de 27. Eu acho que é dezembro de 27, não é setembro, né? De 27. Então, os spinores de Pauli são spinores não relativísticos, porque Pauli está tratando de uma mecânica quântica não relativística. Ele adota a equação de Schrödinger, que também do final de 1926, ele adota a equação de Schrödinger e introduz o spin do elétron na equação de Schrödinger para representar o acoplamento do momento de dipolo magnético do elétron, ou seja, o spin do elétron está embutido aqui, né? É o sigma, está até aqui, esse sigma que está aqui, o magneton de Bohr, vezes o sigma, onde nós já cortamos, né, o meio do sigma, que estava aqui, com o fator 2, que é a razão geromagnética do elétron. Então, o 2 cancela o meio, então nós temos essa expressão aqui para o acoplamento magnético entre o spin, ou o momento de dipolo magnético do elétron, e um campo magnético externo. Isso atuando numa função de onda, que agora é um objeto de duas componentes complexas, é o spinor. Esse spinor aqui, então ele está naquela representação que quem conhece um pouquinho de teoria de grupos sabe que a álgebra de Lie de SO2 é equivalente à álgebra de Lie de SO3. Aqui são as álgebras, estão com as iniciais minúsculas. Aqui é o grupo de rotações SO3. Aqui nós estamos falando do grupo, que é a estrutura global. E, então, esse grupo é localmente isomórfico ao grupo SO2. E aqui nós estamos tratando das álgebras, da equivalência das álgebras. Então, essas álgebras de SO2 e de SO3 são, no fundo, a mesma álgebra de Lie. Elas são caracterizadas por um número J, que vai identificar cada uma dessas representações. J pode ser 0, meio, 1, 3 meios, 2, 5 meios, 3 e assim vai. J, então, é quantizado em valores semi-inteiros e inteiros, né? 0, meio, 1 e assim vai a série. A representação J igual a meio, da teoria de grupos, é a representação espinorial. Esses aqui seriam os espinores de Cartan associados ao grupo, ao espaço euclidiano de 3 dimensões, que é o que acontece aqui na mecânica quântica não relativística. Nós não temos um espaço-tempo, nós temos o espaço e o tempo. O espaço é um espaço euclidiano tridimensional, cuja métrica tem a isometria SO3, a representação fundamental de SO3 ela é dada pelo spinor complexo de SO2, né? São, então, álgebras equivalentes, e então nós temos aqui o primeiro spinorzinho aparecendo em física, que é o spinor de Pauli, no fundo é o spinor o spinor do grupo de rotações. Essa componente alfa aqui pode ser 1 e 2, essa matriz aqui é 2 por 2, então nós temos aqui uma matriz 2 por 2, né, atuando aqui num spinor que tem duas componentes, é um vetor coluna de duas componentes. Então isso aqui seria o termo de Pauli, que acrescentado ao termo cinético, né, acrescentado à equação de Schrödinger do elétron livre, descreve a interação do elétron através do seu momento magnético com um campo magnético externo. Então, essa aí é a chamada interação de Pauli. E é quando Pauli, então,
traz o spinor para a física. É a primeira aplicação do spinor, então, na mecânica quântica. Isso em 1927, em setembro. Já no início de 28, dia 2 de janeiro de 28 e dia 2 de fevereiro de 28, Dirac lança esses dois trabalhos aqui. O primeiro trabalho é de 2 de janeiro e o segundo trabalho é de 2 de fevereiro, em que Dirac simplesmente faz o seguinte: ele quer ver a versão relativística dessa interação de Pauli e como o spin se deve colocar frente à relatividade especial, já que agora eu não tenho mais um espaço puramente tridimensional, eu tenho um espaço-tempo quadridimensional. Quer dizer, Dirac entra fundo na relatividade especial, tratando, então, de um espaço-tempo de Minkowski, com 4 dimensões, a dimensão temporal e as 3 dimensões espaciais. Então, como nós tínhamos falado anteriormente, né, quando falamos de spinores em n dimensões, só para lembrar aqui, se nós estamos num espaço de n dimensões, os spinores têm componentes em número igual a 2 elevado à parte inteira de n sobre 2. O espaço-tempo de Minkowski é quadridimensional. Então, 4 por 2 dá 2, 2 elevado à potência 2 é 4. Então, nós temos agora, na relatividade especial, que lidar com um spinor que não tem mais as duas componentes. Não tem mais as duas componentes complexas do spinor de Pauli, mas sim 4 componentes complexas, que é o número de componentes adequado para as representações spinoriais redutíveis, por isso essa soma direta do grupo SO, aqui é a álgebra de Lie de SO13, é a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, S grande, O grande, 1,3. A álgebra é S pequeno, O pequeno, 1,3. Uma dimensão temporal, 3 dimensões espaciais. Então, esse spinor aqui pertence a essa representação meio zero mais zero meio do grupo de Lorentz. Então, agora, é o grupo de Lorentz que vai estar controlando as representações onde as partículas, ou melhor, os campos vão estar. Nesse caso, nós não estamos falando de campo, nós estamos falando de uma mecânica quântica relativística. São esses 3 artigos aqui do Dirac. Esse artigo aqui de dezembro de 29 ainda não tinha sido descoberto o positron, e Dirac faz uma teoria, então, que é usando a equação relativística, usando a equação de Dirac, aplicando a elétrons e prótons. Então, o que está em jogo aqui são os spinores relativísticos com 4 componentes. Então, as matrizes de Pauli, 2 por 2, são substituídas pelas chamadas matrizes gama de Dirac, na versão 4 por 4. Então, essas matrizes gama, elas são nada mais, nada menos do que uma versão relativística das matrizes de Pauli 2 por 2. Elas são 4 por 4. E o hamiltoniano de Dirac, que vai descrever a interação do campo magnético, de um campo magnético externo com o momento, com o elétron, não é mais usando o próprio campo magnético, como é a interação de Pauli. A interação de Pauli, ela pega direto o campo magnético. No caso do Dirac, o que aparece aqui, a interação é chamado acoplamento mínimo, que aparece com o potencial magnético. B é o rotacional de A. Então, esse acoplamento aqui é chamado de não mínimo. Por quê? Porque ele é um acoplamento feito com campo, mas o campo magnético não é a grandeza mínima do eletromagnetismo. As grandezas mínimas do eletromagnetismo são os potenciais, o potencial φ, quer dizer, o potencial elétrico, e o potencial magnético vetorial A. Então, esse é o acoplamento mínimo, porque o elétron está acoplado com aquela entidade magnética mínima do eletromagnetismo, que é o potencial vetor. Então, é muito semelhante à estrutura. No lugar das matrizes de Pauli, nós temos as matrizes gama. No lugar do campo magnético, nós temos o potencial vetor magnético. E no lugar do spinor de 2 componentes, nós temos agora o spinor relativístico de 4 componentes. Então, aqui tinha um sigma, aqui tinha um B, e aqui tem agora o psi de 4 componentes. Então, essa interação de Dirac, o que é muito importante, que foi um dos grandes triunfos da equação de Dirac em 1928, foi mostrar que essa interação, no limite baixamente relativístico, em que a velocidade do elétron comparada com a velocidade da luz é muito pequena, na faixa, vamos dizer, de 10 a menos 3, 10 a uma potência menos 3, né? A velocidade típica do elétron aí seria um c sobre
aproximadamente c sobre 300, né? Uma velocidade c sobre 300, então isso aqui dá um fator 1 sobre 300, né? E V2 sobre C2, então, é 1 sobre 9, 1 sobre 10.300, 10 a 4, 1 sobre 90.000, é quase 10 a menos 5, né? V sobre C ao quadrado. Então, é um fator realmente baixamente relativístico, e aí, nesse caso, essa interação mostra-se, claro, usando um certo número de etapas técnicas simples, que se chega à interação de Pauli. Então, a interação de Pauli é o limite não relativístico da interação magnética de Dirac. O spinor de 4 componentes, no limite não relativístico, ele se reduz ao spinor de Pauli, que é quem domina, né, o limite não relativístico. Aqui, quer dizer, as 4 componentes daqui, 2 são perdidas no limite não relativístico, e as 2 que sobrevivem, elas geram exatamente a interação de Pauli. Então, isso mostra o triunfo da descrição do elétron feita por spinores. Então, começamos com Pauli, e aí Dirac leva para a relatividade e mostra que, com a relatividade, obtém-se a interação de Pauli no limite não relativístico, ou seja, a mecânica quântica relativística de Dirac, no limite baixamente relativístico, ela recai na equação de Schrödinger-Pauli. E, mais importante, muito importante também, a partir daqui, essa interação magnética, ela chega com o valor G igual a 2 não sendo colocado à mão. Aqui na mecânica quântica não relativística, esse G é um fator empírico. Ele é colocado à mão G igual a 2 para reproduzir corretamente o espectro. Com a mecânica quântica relativística de Dirac, ao sair da interação... Aqui não tem nenhum G, nós não vemos G, vemos direto a carga e a interação magnética. Mas ao fazer o limite não relativístico, chega-se exatamente, a essa interação, ou seja, chega-se exatamente ao valor G igual a 2. Então, um dos grandes triunfos, entre tantos outros, né, mas um dos grandes triunfos da equação de Dirac, logo no início, né, logo no seu lançamento, foi que a partir da equação de Dirac, mostra-se que a razão giromagnética das partículas de spin meio é G igual a 2. Então, G igual a 2 é um resultado da teoria e não mais um input, um input empírico, né? Um parâmetro que é colocado empiricamente na descrição. Então, isso foi muito importante. E aí depois, claro, mais à frente, na década de 50, mostra-se que todas as partículas relativísticas com spin não trivial, spin meio, spin 1, como é o caso do fóton, spin 2, vamos dizer, como é o caso do graviton, que espera-se, né, ter um graviton de spin 2, G igual a 2 sempre. Então, G igual a 2 sempre que a partícula relativística tiver spin não trivial, não for uma partícula escalar. Mas Dirac mostrou com a sua equação que isso já era válido para partículas de spin meio. Muito bem. E aí, logo em seguida, então, nós estamos vendo como as pessoas estavam envolvidas com esse assunto. 1927, Pauli. 1928, Dirac. Depois, 1929, Weyl, o famoso Hermann Weyl, escreve esse artigo em alemão, e o mesmo artigo está traduzido em inglês na Physics, né, volume 15, também de 1929. Esse trabalho de Weyl, que é o mesmo trabalho em alemão e em inglês, ele é fundamental porque ele introduz uma equação de Dirac para spin meio, porém relativístico, né, de massa nula. Né? E ele vai trabalhar com spinores de 2 componentes também, como são os spinores de Pauli. Só que são spinores de 2 componentes, mas relativísticos, porque correspondem a partículas de massa zero. Então, se nós tomarmos a equação de Dirac, que é 4 por 4, mas supondo que a partícula, né, que tem a mesma característica de spin meio que o elétron, porém a partícula tem massa nula, então partículas relativísticas com spin meio e massa nula são descritas pelos chamados spinores quirais de Weyl. Quirais porque tem o chamado spinor left e o spinor right, porque define-se na álgebra das matrizes gama um operador chamado operador de quiralidade que divide o spinor
de 4 componentes, o espinor de Dirac, numa componente esquerda e numa componente direita. E Weyl faz isso em 1929, sem ter a mínima noção, porque a física não trabalhava com essa perspectiva de que houvesse uma partícula espinorial com massa nula, que se conhecia nessa época, nós estamos em 1929, e tudo que a gente conhece é o elétron, o próton e o fóton. Elétron e próton, spin meio, massivos, fóton, spin 1, massa zero. Mas um spin meio de massa zero ainda não era conhecido. E o Weyl, nesse trabalho, em que é um trabalho que tenta, né, que trabalha, quer dizer, que se constitui na tentativa de unir eletricidade e gravitação, quer dizer, o elétron na gravitação é uma tentativa, é um trabalho de Weyl posterior ao seu trabalho de 1918 sobre a unificação do eletromagnetismo com a gravidade, uma tentativa que Weyl fez antes mesmo de Kaluza, que fez isso em 1921. Weyl, então, nesse trabalho aqui, ele abre um caminho muito importante, que é o caminho das teorias de Gauge. Ele introduz aí a chamada transformação de Gauge, né, que é uma transformação de escala nesse trabalho. Não é uma transformação de fase, mas é uma transformação de escala, e introduz a noção de espinores quirais, partículas relativísticas de massa nula com spin meio. E um ano depois, em 1930, Pauli introduz a noção de que deveria haver na natureza os neutrinos, para poder compatibilizar as conservações da energia do momento linear nos decaimentos beta. Então, Pauli, em 1930, lança a mão da proposta de existência de neutrinos. Mas só que os neutrinos de Pauli, previstos, né, que eram partículas hipotéticas em 1930, segundo Pauli, eles teriam uma massa. Pauli faz uma estimativa de uma massa para esses neutrinos. Agora, as partículas de Weyl, elas não têm massa, são partículas fermiônicas de massa zero. Só que o que acontece a partir de 1933, com a descrição de Enrico Fermi das interações nucleares fracas, é que vai se adotar a ideia de um neutrino de massa nula. Então, a partir, né, da descrição de neutrinos de massa nula, os neutrinos, então, são descritos pelos espinores de Weyl. Por isso que as equações para o neutrino e para o antineutrino são chamadas de equações de Weyl, porque os neutrinos e os antineutrinos, no modelo padrão, têm massa nula. Hoje a gente sabe, os neutrinos não têm massa nula, eles têm uma pequeníssima massa, na faixa de 1/1000º da massa do elétron, mas eles têm massa, e eles têm essas oscilações entre as famílias. Isso tudo ficou claro a partir dos experimentos de 1998. Então, há 23 anos, nós sabemos que os neutrinos têm uma pequena massa, mas durante todo o desenvolvimento do modelo padrão, e o modelo padrão, ele trabalha com os neutrinos como sendo neutrinos left, neutrinos quirais de Weyl, descrito pela equação de Weyl, publicada nesse trabalho aqui. Então, a gente já está com duas categorias de férmions relativísticos. Os férmions relativísticos, né, os espinores de Dirac, que descrevem, então, partícula massiva, spin meio, partícula massiva, spin meio carregada, e o espinor de Weyl, que descreve partícula de massa nula, spin meio relativístico. Então, está aqui essa descrição. Então, nós já temos uma outra categoria de espinores, também, né, advindos da relatividade especial. Aqui, só para chamar a atenção, se algum estudante que está em curso de graduação quiser ter um acesso, que eu tentei fazer de uma maneira muito simples, né, para estudantes de iniciação científica, sobretudo, para estudantes de graduação, bacharelado, licenciatura, não importa, né, é um curso sobre uma introdução. São 13 aulas introdutórias à equação de Dirac. Está nessa página aqui, desse link aqui do Professor Global, tem 2 cursos lá. Tem um curso, eu acho que é Férmions 2017 e tem o Férmions 2014. O curso introdutório é esse aqui, Férmions 2014. Foi numa atividade, uma série de aulas que eu dei para um grupo de estudantes, né, de graduação que frequentavam o CBPF, alguns deles em iniciação científica, e eu tentei fazer algo muito abordável para o estudante, partindo um conhecimento mínimo de matrizes e de vetores complexos, ele pudesse chegar à equação de Dirac. Foi um esforço feito para atender
já um público que queria ter acesso à equação de Dirac nesse nível introdutório da graduação. Então, está no site do Professor Global desse link. Claro que na internet há outros cursos sobre equação de Dirac, né? Eu não estou competindo com nenhum deles, estou dando apenas a nossa pequena contribuição desse curso aqui no CBPE, porque eu tentei fazer de uma maneira muito objetiva para que o estudante, ao final de 13 aulas, eram aulas de 2 horas, né? Cerca de 26, 27 horas de aulas, o estudante pudesse já manipular alguns aspectos da equação de Dirac. Depois, então, com os férmions, com os espinores introduzidos por Weyl, não relativísticos, os espinores de Dirac, relativísticos, os espinores de Weyl, também relativísticos, na década de 30, Brouwer e Weyl, sempre Weyl, eles lançam esse trabalho aqui muito interessante, espinores em N dimensões. Então, espinores em dimensões arbitrárias, né? Onde, então, justamente, eles mostram que nessas dimensões arbitrárias, os espinores deveriam ter um número de componentes 2 elevado à parte inteira de N sobre 2. E aí, esse trabalho do Brouwer e do Weyl é um trabalho clássico que eu acho que vale a pena, quem quer conhecer melhor espinores, sempre ter esse trabalho à mão. Ler esse trabalho faz parte da história dos espinores, não é um trabalho escrito numa linguagem muito simples, mas é um trabalho, vamos dizer, fundamental da área de espinores. Então, é quando Brouwer e Weyl fazem uma conexão que até então não estava clara, que é a conexão entre os espinores que chegaram na física via grupo de rotação e os espinores, os mesmos espinores, podem ser abordados pelas álgebras de Clifford. Vamos nos lembrar que no nosso encontro anterior, na parte 1, eu deixei uma observação aqui de 3 maneiras de se perceber os espinores. Os espinores podem ser introduzidos de uma forma completamente geométrica, que é o que o Cartan faz no livro dele, no capítulo 3, como eu mencionei no encontro anterior. Dirac introduz os espinores via grupo de rotação, né? Tanto Pauli, né, vamos dizer assim, tanto Pauli quanto Dirac, é que eu deveria até ter colocado Pauli e Dirac, né? Porque Pauli introduz algebricamente via grupo SO3 e Dirac introduz algebricamente via grupo de Lorentz, SO13. E através das álgebras de Clifford. As álgebras de Clifford, elas têm como representação fundamental o espaço espinorial. Então, os espinores, eles estão tanto no mundo tanto na geometria, segundo Cartan, quanto na álgebra, pelos grupos de rotação, e nas álgebras de Clifford, né, como mostraram Brouwer e Weyl. Então, esse trabalho aqui de espinores em N dimensões é um clássico da literatura, né? É esse trabalho que Brouwer e Weyl mostram a conexão entre os espinores vistos do ponto de vista dos grupos de rotação. O grupo de Lorentz é um caso particular, é um grupo de rotação no espaço-tempo quadridimensional de Minkowski, e as álgebras de Clifford. Cada espaço-tempo ou cada espaço tem associado a si uma álgebra de Clifford. Então, o espaço euclidiano bidimensional tem a sua álgebra de Clifford. O espaço euclidiano tridimensional, a sua álgebra de Clifford. O espaço de Minkowski, quadridimensional, a sua álgebra de Clifford. Então, cada espaço ou espaço-tempo tem uma álgebra de Clifford associada, e esse espaço-tempo também tem seu grupo de rotações associado. E os espinores fazem a ligação entre o grupo de rotação e a álgebra de Clifford daquele particular espaço. Então, os espinores vão ganhando corpo, vão se consolidando, né, dentro da física. Por quê? Porque nesse momento, nós estamos agora na década de 30, já em 1935. O que nós temos? Nós temos mais partículas fermiônicas descobertas. Tínhamos o elétron e o próton, até a década de 20. 1932, descobre-se o pósitron, a antimatéria do elétron. E grande consequência da equação de Dirac. Quer dizer, essa equação de Dirac, aqui feita com esses espinores quadridimensionais, ela leva como previsão a existência da antimatéria, o que Dirac demonstra em 1931 de forma teórica. Em 1932, a antimatéria do elétron, que é o pósitron, é detectada, e o próton, o nêutron, também é descoberto, né? E por Chadwick. Então, nós temos agora, que partículas fermiônicas nós temos? O elétron, o próton
o pósitron e o nêutron. Sem contar que, com a equação de Dirac, como tem próton, deve ter antipróton. Como tem nêutron, deve ter antinêutron. Só que o antipróton e o antinêutron só vão ser descobertos muito à frente, em 1956. Portanto, 25 anos após a equação de Dirac. Desculpa, o trabalho de Dirac eu não mencionei aqui, que é o trabalho de 31. Nesse trabalho de 28, nesses dois trabalhos de 28, ele apenas discute a equação. Em 1931, no trabalho que deu a ele o Prêmio Nobel de 1933, ele prevê a antimatéria, então, 25 anos depois, o antipróton e o antinêutron são descobertos. Mas o pósitron é descoberto logo no ano seguinte. Então, nós temos vários férmions já habitando a física. E aí esses férmions são descritos por espinores. E esses espinores vêm da onde? Dos grupos de rotação, dos grupos espaço-temporais. E esses grupos espaço-temporais vêm da onde? Né? Da métrica da luz, na relatividade. Então, nós já temos uma boa consolidação da importância dos espinores em física, pelo menos nessa física de partículas mais fundamentais, partículas fundamentais. Em 1935, Dirac introduz o elétron, discute a sua equação, a equação de Dirac, num outro espaço-tempo, que não é mais o espaço-tempo de Minkowski, mas que é um espaço-tempo da relatividade geral, que é o espaço de De Sitter. Esses espaços de De Sitter, para eu colocar as referências originais aqui, eles foram estudados em 1917, quando Einstein introduz a constante cosmológica, no seu famoso trabalho, né, das implicações cosmológicas da teoria da relatividade geral. Esse trabalho de Einstein, nesse mesmo ano, De Sitter publica esses trabalhos aqui com a constante cosmológica, né, que justamente observações relativas às hipóteses mais recentes de Einstein, que era a existência de uma constante cosmológica. Então, De Sitter faz um estudo do que é um espaço-tempo curvo e com a presença de constante cosmológica. A constante cosmológica está ligada a essa curvatura desse espaço. É uma constante cosmológica no espaço de De Sitter positiva, universo fechado. E tem esse trabalho aqui do italiano Tullio Levi-Civita, que é a realidade física de alguns espaços normais do tipo Bianchi, que também é um trabalho sobre a constante cosmológica, um trabalho também envolvendo espaço de De Sitter. Então, os espaços de De Sitter são espaços-tempo, né, com constante cosmológica, portanto, com uma curvatura constante positiva, que já eram conhecidos. E Dirac, então, agora vai estudar a equação, não no espaço-tempo minkowskiano, que é um espaço-tempo plano, mas no espaço-tempo de De Sitter, que é um espaço-tempo curvo. Nesse mesmo ano, ele faz o trabalho, mas só publica em 36, só sai na revista nos Proceedings da Royal Society em 36, ele já começa a usar o grupo de Lorentz para fazer uma classificação das possíveis equações de onda relativísticas. Então, não só a equação de Dirac, que é uma equação fermiônica, não só as equações de Maxwell, que são equações relativísticas para spin 1, que é o caso do fóton, mas ele vai generalizando. E aí depois ele chega em 36, faz esse trabalho, que são as equações de onda em espaços conformes. Então, espaços conformes são espaços sujeitos digamos, são espaços que têm uma métrica ligada à transformação de dilatação. Quer dizer, espaço conforme, a gente depois vai ver mais à frente, são os espaços ligados ao grupo SO24. Então, tem uma forte ligação agora, né, de tentar compreender, a partir dos grupos de rotação espaço-temporais, como as equações de onda relativísticas podem ser elaboradas sistematicamente de acordo com seu spin. Aqui eu botei entre esses colchetes aqui, justamente porque estou voltando no tempo, isso aqui é 1917, então quem quiser pescar as referências originais, né, sobre a constante cosmológica são esses trabalhos aqui do De Sitter e esse trabalho aqui do Levi-Civita. 1937, a terceira categoria de espinores surge. Ettore Majorana faz uma teoria que ele chama uma teoria simétrica para o elétron e para o pósitron, que no fundo é o lançamento dos férmions de Majorana ou os neutrinos de Majorana. Então, nesse trabalho aqui, em 1937, Majorana escreve uma equação tipo Dirac, mas para uma categoria de outra categoria de férmio. Férmio de spin meio, sim. Massivo, sim. Só que com a propriedade dele ser a própria antipartícula, portanto, um férmio neutro. Então, vamos lembrar. O férmio de Dirac ele é massivo,
spin meio e carregado eletromagneticamente. O férmio de Weyl, massa zero, spin meio, e ele tem uma carga. Não é carga elétrica, mas é uma carga que pode ser ligada ao número leptônico. Ele tem uma carga, não necessariamente a carga elétrica. E os férmios de Majorana, de 1937, candidatos a descrever os neutrinos. Hoje, 2021, nós ainda estamos discutindo se o neutrino é um férmio de Dirac ou é um férmio de Majorana. E os férmios de Majorana surgem, então, nesse novo ultimento de 1937, do Majorana, onde ele lança, então, a ideia de que os neutrinos pudessem ter massa. Nessa época, então, já se trabalhava com neutrinos de massa nula, né? Pauli prevê uma pequena massa, mas depois, ao longo da década de 30, se trabalha com neutrinos de massa nula, e esse trabalho do Majorana, ele antevê, com 61 anos, né, de previsão, de antecipação, a proposta de que os neutrinos realmente têm massa, e é o que se configura em 1998, 61 anos depois. Então, nós agora chegamos ao final da década de 30 com 3 categorias de férmios relativísticos: férmios de Dirac, férmios de Weyl e férmios de Majorana. E os férmios de Majorana são amplamente usados na supersimetria. E, finalmente, nós fechamos a década com o famoso clássico, né, e referenciado termo paper de Wigner, de 1939, que são as representações unitárias do grupo de Lorentz no homogêneo. O que é o grupo de Lorentz no homogêneo? É o grupo de Poincaré. É o grupo de Lorentz que fala das rotações espaço-temporais, acrescido agora das translações espaço-temporais. Então, agora eu vou falar de um grupo que vai ter 10 categorias de transformações, 6 rotações espaço-temporais e 4 translações espaço-temporais. Então, é um grupo de 10 parâmetros, é o grupo de Poincaré, e nesse trabalho celebradíssimo, né, de 1939, não publicado numa revista de física, porque as revistas de física não aceitaram esse trabalho, ele publicou no Annals of Mathematics, e quem, né, o ajudou a salvar esse trabalho aí foi um matemático, né, o von Neumann, e que falou, publica no Annals of Mathematics, e Wigner publicou esse trabalho, que é muito importante, porque esse trabalho é o que vai classificar as partículas relativísticas, as partículas elementares relativísticas, partículas com massa ou sem massa e partículas com spin ou helicidade. Então, esse trabalho aqui é o trabalho fundamental, né, que são as representações unitárias do grupo de Poincaré. É o trabalho de Wigner, de 1939. Acho, sim, é um trabalho que todo estudante, né, de física, quando for estudar partículas elementares, deveria ter uma leitura sobre ele, porque é um trabalho clássico, é um fundamento de área mesmo. Esses trabalhos agora, em 2006, esse trabalho foi generalizado para N dimensões. Então, o trabalho do Becaert e do Boulanger, eles estudam as representações unitárias do grupo de Poincaré, que é o grupo de Lorentz no homogêneo, em qualquer dimensão espaço-temporal, desde que essa dimensão espaço-temporal seja maior ou igual a 3. Então, espaços-tempo com dimensão maior ou igual a 3. É um artigo muito bom, muito completo, que está publicado nos arquivos. Não está publicado em revista, mas está na seção REP-TH dos arquivos de 2006. Então, é uma generalização do trabalho de Wigner de 1939. Então, nós terminamos a década de 30 com essa ideia. Os campos relativísticos, né? O campo Klein-Gordon, o campo de Dirac, o campo de Maxwell, o campo de Procca, o campo de Harita-Schwinger, o campo do Graviton, né, Firth-Pauli, eles são campos classificados em representações dos grupos espaço-temporais. O número quântico que está associado é o spin. Então, esses campos vão descrever uma certa categoria de spin. Spin zero, Klein-Gordon. Spin meio, Dirac, ou Majorana, ou Weyl. Spin 1, Maxwell. Spin 1 massivo, Procca. Spin 3 mês, Harita-Schwinger, Gravitino. Spin 2, Graviton. Então, de acordo com o spin, cada campo vai estar descrevendo um certo tipo de spin, e essa é a classificação do campo segundo os grupos de rotação espaço-temporais. Rotações espaço-temporais são simetrias induzidas, né? São simetrias advindas da métrica espaço-temporal introduzida pela luz. Vamos lembrar que a luz está sempre presente em tudo. Depois, com a introdução
das translações espaço-temporais juntamente com as rotações, nós chegamos ao grupo de Poincaré. E aí nós temos a massa, que está ligada às translações, e o spin, ou a helicidade, que vai estar ligado às rotações espaço-temporais. Então, temos aqui essa, vamos dizer assim, essa discrepância. Os campos são descritos, os campos relativísticos são descritos como representações dos grupos de rotação espaço-temporal. Grupos tipo Lorentz. Lorentz generalizado para n dimensões. As partículas, elas estão no grupo de Poincaré. Então, as partículas estão num grupo de, vamos dizer, em 4 dimensões, o grupo de Poincaré tem 10 parâmetros e o grupo de Lorentz tem 6 parâmetros. Então, os campos relativísticos estão no grupo de Lorentz e as partículas relativísticas no grupo de Poincaré. Então, as partículas e os campos, elas não, digamos assim, compartilham a mesma, elas não são representações do mesmo grupo. Quer dizer, claro, os campos que vão descrever as partículas são campos relativísticos que já trazem consigo o spin. Ao introduzir a massa, eu vou buscar a relação entre massa e spin, eu vou buscar a representação devida do grupo de Poincaré. Então, essa é a ideia da relação entre campos e partículas. Então, a luz está por trás de tudo, porque é a luz que vai definir, né, as rotações espaço-temporais e que vai definir também as translações espaço-temporais. O grupo de Poincaré, então, aqui eu deixar essas referências que são muito interessantes. Essa referência aqui do Burt Binegar é interessantíssima. É o grupo, no fundo, é o que ele faz nesse trabalho chamado Teorias de Campo Relativísticas em 3 dimensões, são 3 dimensões espaço-temporais. Esse trabalho aqui traz uma relação interessante entre massa e spin no mundo planar, um mundo com uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Existe uma relação muito fechada entre massa e spin, que não existe em 4 dimensões espaço-temporais. Esse trabalho aqui do Binegar é interessantíssimo, vale a pena ler, até para a gente compreender melhor como o aspecto, né, daquilo que é a classificação, os atributos quânticos de uma partícula, isso está associado à dimensão do espaço-tempo. Esse trabalho aqui do Schoenfeld, também da mesma época, nessa época estava se discutindo bastante a questão das 3 dimensões, então é quando se introduz um termo de massa que é invariante de Gauge em 3 dimensões. O trabalho do Burt Binegar, ele é um derivante desse trabalho aqui. O Burt Binegar foi nosso colega de postdoc lá em Trieste, no ICTP, ele passou um tempo lá, tinha feito o doutorado dele no Colorado com o professor Baruth, e era um especialista em teoria de grupos, o Binegar, então muitas coisas até eu aprendi com ele, a gente era colega, ele me ensinou muita coisa que ele sabia e que eu não sabia, e ele falou que ele fez esse trabalho muito inspirado pela ideia que o professor Baruth deu a ele de generalizar esse trabalho aqui do Schoenfeld, que foi um Nuclear Physics de 1981. Então, eu chamo a atenção para esses trabalhos porque são, apesar de estarem descontextualizados no tempo, né, mas já que a gente está falando de grupo de Poincaré, esse tempo aqui, né, vamos falar então do grupo de Poincaré em 3 dimensões espaço-temporais, 2 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo. Bom, e aí também queria lembrar um trabalho do grande Frank Wilczek, de 1982. Olha só, tudo 1982. O Wilczek também estava interessado em estudar partículas no mundo planar, um mundo de 2 dimensões espaciais. E o Frank Wilczek faz esse trabalho aqui, que é a mecânica quântica de partículas com spin fracional, que é o que ele chama de anyons. Anyons porque seriam partículas, né, quase partículas, partículas da matéria condensada, anyons porque seriam partículas de qualquer spin. O spin não é mais 0, meio, 1, 3 meios, e 2 e assim vai. O spin agora poderia ser contínuo. Então, em princípio, no mundo planar, nós não temos o compromisso de ter um spin necessariamente quantizado em múltiplos do semi-inteiro, né? 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim vai. Então, Wilczek lança esse Physical Review Letters de 1982, e olha que interessante, só agora, em 2020, né? Então, 38 anos depois, os anyons são detectados experimentalmente, uma detecção, uma observação direta de objetos obedecendo a essa estatística eniônica, foi publicado no Nature Physics no ano passado. Então,
uma ideia também muito importante, quer dizer, a gente vê a importância, às vezes, do aspecto matemático da física. Ao se estudar essas representações, né, e esses grupos, né, que aparentemente naquele momento era uma mera curiosidade matemática, era uma curiosidade matemática, essa curiosidade matemática se torna uma realidade física quase 40 anos depois. Então, 38 anos após a previsão feita pelo Wilczek, os Ênios são observados diretamente. Lembrar que o Wilczek ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2004, né? De 2000, acho que foi de 2004, pela QCD. Frank Wilczek com o Gross e separadamente o Pulitzer, né? Pelo desenvolvimento da liberdade assintótica na QCD. Então, mas o prêmio Nobel dele, talvez ele agora até merecesse um outro, porque ele fez essa previsão de longo termo de uma coisa muito exótica, que são essas partículas aniônicas, que no fundo, elas estão ligadas ao grupo de Poincaré em 3 dimensões. Elas estão ligadas a esse trabalho aqui do Schoenfeld e esse trabalho aqui do Meininger, que é quando eles classificam os campos e as partículas num espaço-tempo de uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Bom, vamos voltar aqui um instantinho, que também gosto sempre de chamar a atenção para esse trabalho aqui do Majorana de 1932. Em 1932, olha como é que a coisa assim, nós estamos falando aqui de um trabalho de praticamente 89 anos, né? 1932, Majorana faz esse trabalho aqui, uma teoria relativística de partículas com spin arbitrário. Isso bem antes do paper de Wigner, de 1939, 7 anos antes. Nesse paper de Wigner, claro, ao classificar todas as representações unitárias do grupo de Poincaré, ele contempla a possibilidade de ter um spin também arbitrário, contínuo, mas mostra que essas representações não ocorrem na natureza. Majorana, então, aqui, em 1932, portanto, 50 anos antes de Wilczek, ele já antevê essa possibilidade de nós termos partículas com spins arbitrários. Só que o trabalho do Wilczek é feito diretamente em 3 dimensões espaço-temporais e o trabalho do Majorana trata ainda de 4 dimensões espaço-temporais. Mas é aquela coisa da cabeça aberta. Já que a matemática me dá, vamos ver até onde eu posso ir. E depois vamos negociar com a física, se esse objeto existe ou não. Eu acho muito interessante citar esse trabalho do Majorana, que é um trabalho clássico também, e de muito caráter preditivo, né? Uma previsão de longo alcance. Esse trabalho aqui é um trabalho de história da ciência, né, do Nanni, que é revisitando, né, esse trabalho do Majorana. Esse trabalho está publicado na seção de História da Física dos Arcaivos, em 2015. É um trabalho muito interessante. Aqui o Nanni ele faz uma descrição histórica muito interessante de todo o contexto que levou Majorana a pensar, a antever essa possibilidade de partículas com spins arbitrários. Então, eu gostaria de citar, porque faz parte, assim, já que a gente está discutindo, tentando compreender toda essa discussão da relação entre luz, simetrias, espaços temporais, campos, partículas, esse trabalho do Majorana é muito importante. Então, eu só queria chamar a atenção, quer dizer, mostrar que as pessoas pensam fora do seu tempo. As pessoas assim que mudam a física, elas têm capacidade de pensar com décadas de antecipação sobre aspectos que podem parecer meras curiosidades matemáticas ou meras curiosidades físicas, né? Mas que acabam tendo realidade décadas depois. Aqui, final da década de 30, o trabalho de Fritz-Pauli também. Claro, a onda agora era estudar partículas de spin arbitrário, só que agora o trabalho do Majorana é de spins arbitrários, partículas livres. Aqui o Fritz-Pauli introduzem a interação com o campo eletromagnético. Está publicado aqui em 1939, nesses Proceedings da Royal Society, e o famoso trabalho do Harita Schwinger, que vai estudar, então, partículas com spin 3 meios. E essa partícula de spin 3 meios, que a gente, na supergravidade, usa para descrever o gravitino, ela é estudada em 1941, e ela começa a ter aplicações na década de 70, cerca de praticamente 36 anos depois, em 1977, já começa a se falar do gravitino, que é o campo de Harita Schwinger, descrito pelo campo de Harita Schwinger. Aqui, na década de 40, Dirac
retorna agora ao grupo de Lorentz, estudando o grupo de Lorentz, mas não mais estudando as representações de dimensão finita, mas dimensões infinitas, representações de dimensão infinita. O grupo de Lorentz em 4 dimensões espaço-temporais. Como ele é um grupo não compacto, as suas representações de dimensão finita, que são as representações onde nós colocamos os campos relativísticos, elas são representações não unitárias. Para nós termos representações unitárias do grupo de Lorentz, nós precisamos ir para espaços de representação, não espaço-tempo, mas para espaços de representação que tenham dimensão infinita. E isso Dirac levanta esse estudo a partir de 1945, e esse trabalho aqui de 1942, que é sobre a invariância de Lorentz na teoria quântica, é uma resposta ao Arthur Eddington, que Dirac mostra que ele estava errado, que o Eddington sustentava que não era possível compatibilizar a mecânica quântica com a relatividade especial, sobretudo. E Dirac já vinha fazendo isso desde 1928, com a sua equação de Dirac. Então, nesse trabalho de 42, que é um trabalho que vai discutir a importância da invariância de Lorentz na teoria quântica, é uma resposta a um debate que Dirac teve com Arthur Eddington, que era físico e astrônomo, uma pessoa muito importante na astronomia, até porque teve ligado aos experimentos, os experimentos de detecção de encurvamento de raios luminosos em campos gravitacionais, o experimento de Sobral. Então, Dirac aqui retorna ao grupo de Lorentz, mas o grupo de Lorentz em representações unitárias, portanto, representações com dimensão infinita. Então, é o grupo de Lorentz. Aqui, Bargmann também vai estudar representações unitárias e redutíveis, portanto, de dimensão infinita. Quer dizer, vamos estudar vários aspectos. Dirac estuda alguns aspectos, Bargmann estuda outros aspectos, e esse Harish Chandra, que foi estudante do Dirac, ele era um matemático que fez o doutorado com Dirac, eu acho que ele se doutorou com o professor Dirac em 47, lá em Cambridge, e ele faz, sob a orientação do professor Dirac, esse trabalho aqui, representações irredutíveis infinitas do grupo de Lorentz. No fundo é isso, são representações unitárias, mas ele vai estudar aspectos que Dirac não completou nos estudos lançados em 1945. O Harish Chandra foi colega de doutorado de uma brasileira chamada Sônia Aschauer, que foi estudante do professor Dirac. Segundo consta aqui da história da física no Brasil, a Sônia Aschauer foi a primeira mulher brasileira a ter o doutorado em física. Ela ganhou o doutorado em física dela, tirou o doutorado dela em física em Cambridge, sob orientação do professor Dirac, em 47. Voltou para o Brasil e, alguns meses depois de voltar ao Brasil, ela morreu. Morreu muito jovem de uma pneumonia galopante que ela teve. Ela era de São Paulo. Infelizmente, nós perdemos a Sônia Aschauer, que teria sido talvez um grande nome da física brasileira e mulher. Foi uma pena. Foi estudante do Dirac e era contemporânea do Harish Chandra. Só que a Sônia Aschauer não estudou representações do grupo de Lorentz. A tese de doutorado dela foi em cima da QED, da eletrodinâmica quântica. Final da década de 40, então, Bargmann e Wigner fazem um classicíssimo trabalho, que é a discussão teórica, baseada em teoria de grupos, das equações de onda relativística. Eles desenvolvem um procedimento, um programa, que é o chamado programa de Bargmann-Wigner, para construir equações relativísticas de campo para qualquer spin. Então, está publicado nesse trabalho aqui da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos em 48. É um clássico trabalho também, tão clássico quanto o trabalho do Poincaré, do grupo de Poincaré, escrito pelo professor Wigner em 1939. Então, houve vários trabalhos sobre sobre equações de onda relativísticas para spins arbitrários, mas o trabalho fundamental considerado na literatura é o Bargmann-Wigner, porque eles promovem um programa, uma sistemática muito clara, com várias etapas, um protocolo mesmo, para descrever equações de onda relativísticas. E aí, com esse procedimento de Bargmann-Wigner, nós sabemos todas as equações. Klein-Gordon, spin 0, Dirac, spin meio, Maxwell, spin 1, Proc, spin 1 massivo, Harita-Schwinger, spin 3 meios e Pauli-Fierz, spin 2, que é o campo do graviton. Aqui também Wigner faz esse trabalho, que são equações de onda relativísticas, um Zeitschrift für Physik de 1948. Também é em cima
dessa ideia do Bargmann-Villiers. Eram discussões contemporâneas, as pessoas estavam agora já interessadas em começar a descrever, quer dizer, sistematizar a discussão das equações de onda relativísticas. Aqui eu só queria chamar a atenção para um debate que se iniciou em 1950, 70 anos, um debate entre Dirac e Gould, na Inglaterra, que era, afinal de contas, até que ponto a simetria de Lorentz é tão fundamental. A simetria de Lorentz, eu botei aqui Lorentz Symmetry Violation, porque essa é uma área que se discute muito atualmente, né? Até que ponto a simetria de Lorentz é fundamental para a física. A gente sabe que o modelo padrão da física de partículas, o modelo padrão também da cosmologia, o lambda CDM, esses modelos todos da física estão baseados em relatividade, simetria de Lorentz. Mas Dirac aqui fala da possibilidade de ter um éter, ou seja, um referencial preferencial, onde a simetria de Lorentz seria perdida. E se inicia um debate interessante sobre a existência de um éter, ou, quer dizer, isso aí poderia ser um éter que seria percebido, né, em escalas de energia muito altas. E essa discussão continua, nessa discussão teve um salto grande e hoje ela é muito apropriada e é uma discussão muito importante. Eu tinha feito um seminário no ano passado, não foi esse ano, mais ou menos no primeiro semestre, sobre a violação da simetria de Lorentz, no grupo, né, que é TQCBR, o Grupo Teoria Quântica de Campos Brasil, coordenado pelo Antônio Duarte, pelo Rodrigo Sobreiro, na UF, pelos colegas da UF de Niterói. E eu tinha feito um trabalho um seminário em que eu tentei fazer uma espécie assim, de um panorama de como está o debate da violação da simetria de Lorentz na física contemporânea. Então, está nesse link aqui também do Professor Global, mas a gente tem também um curso que está publicado no site do TQCBR, do professor Albert Petrov, da Universidade Federal da Paraíba, um curso de, eu não sei se são 5 ou 6 aulas, ou até mais, eu não me lembro, não quero dar informação errada, mas é o curso do Petrov sobre violação da simetria de Lorentz. Então, eu acho que vale a pena, é um tópico a ser discutido, que tem uma intensidade de discussão muito grande, porque a questão é, até que ponto nós podemos levar a simetria de Lorentz como sendo exata? Até que nível de energia? A partir de que energia a gente já começa a observar violação da simetria de Lorentz? Mas eu queria chamar a atenção que essa discussão começa com Dirac e com Bond em 1951. Portanto, exatamente há 70 anos atrás. Então, sempre vendo as pessoas caminhando muito à frente de seu tempo, né? Aqui esse trabalho do Hermann, também inspirou, foi um trabalho sobre representação. Aí aqui é o grupo de De Sitter. Dirac tinha estudado representações do grupo de De Sitter, lá em 1935. Né? Vamos lembrar aqui do trabalho do professor Dirac, que é o espaço de De Sitter, 1900, quer dizer, a equação do elétron em espaço de De Sitter, representações do grupo de De Sitter. Aqui, nos trabalhos originais de De Sitter, ele não está estudando as partículas e os campos, está estudando o espaço de De Sitter na relatividade geral, como um espaço-tempo. Mas Dirac vai estudar o espaço de De Sitter do ponto de vista do grupo de De Sitter, SO14, do ponto de vista da teoria das representações, e aqui é o grupo de De Sitter estudado, que era uma coisa que o Dirac estava interessado, Hermann estudou, que é um espaço-tempo com 2 dimensões temporais e 3 dimensões espaciais, que é o grupo chamado SO23, que é o grupo de De Sitter. Está publicado aqui nesses Proceedings, né, Mathematical Proceedings da Cambridge Philosophical Society, 1957. E Dirac retoma esse trabalho em 62, e faz esse classicíssimo trabalho aqui, que é uma representação notável do grupo de De Sitter 3+2, ou seja, SO23. Quando o Dirac aqui, ele prevê a existência de objetos que são chamados de singletons. São os objetos mais fundamentais, seriam os átomos mais fundamentais de matéria que nós poderíamos esperar no espaço-tempo quadridimensional. Então, porque a gente sabe que o nosso espaço-tempo quadridimensional, ele pode ser a fronteira de um espaço de De Sitter. Então, depois, esses singletons foram rebatizados como préons por Paty e Salanda, vamos falar disso lá no final. E aí começa uma discussão grande, que vai entrar pela década de 80, que a partir desse trabalho do Dirac, a partir dos singletons, tem esses trabalhos aqui, do Moshe Flatô, do Christian Fronsdal e do Daniel Sternheimer, que é a física dos singletons. Está publicado nesse REP-TH, no Archive de 1999, um trabalho excelente,
E eles dividem os singletons em duas categorias, os dis e os racks. Os dis seriam os singletons bosônicos e os racks os singletons fermiônicos, mostrando que talvez realmente na natureza existam objetos mais fundamentais do que o elétron, do que os próprios quarks, que seriam esses singletons que depois Paty e Salan, nesse belíssimo trabalho aqui de 1974, uma simetria SU4, eles introduzem uma espécie de uma quarta cor, e, na verdade, estão falando aqui da física de préons. Os préons, eles são, na verdade, uma formulação de Young-Mills, é uma teoria de Young-Mills para objetos que seriam os singletons de Dirac. Então, eu estou chamando a atenção porque também a luz, né, que está por trás, né, também da isometria do grupo de de Sitter, ela acaba levando a discussão do que são campos e partículas no espaço de Sitter. E aí chega-se a noção desses singletons e desses préons. Só queria chamar a atenção, talvez depois aqui, mas depois... Então, grupo de Sitter, SO23. Mas, em 1967 e 69, os experimentos do SLAC revelam a presença de uma simetria na física de partículas a altíssimas energias, que é a simetria conforme. Então, esse trabalho aqui é de 1969, do Bjorken, ele chega à noção, quer dizer, ele deduz a noção desse scaling, que é uma propriedade de escala que tem nas seções de choque desses experimentos chamados experimentos profundamente inelásticos. O que são esses experimentos profundamente inelásticos? São alvos de prótons sendo bombardeados por elétrons altamente relativísticos. É como se fosse um revival do experimento de Rutherford, em que átomos de ouro eram bombardeados por partículas alfa. Aqui são alvos de prótons bombardeados por elétrons altamente relativísticos. Nesses experimentos sai a noção de partons por Feynman, que acabam sendo identificados com os quarks previstos por Gell-Mann e por Zweig em 1964. Então, essa série de experimentos aqui, Deep Inelastic Scattering, espalhamento profundamente inelástico, nos experimentos do SLAC, né, em Stanford, além de levar à descoberta dos quarks, eles nos fazem ver a importância da simetria conforme, da simetria de escala no mundo das altas energias. Então, tem um trabalho excelente aqui do Ferrara, Gato e Grillo, sobre a álgebra conforme no espaço-tempo e, a expansão em produtos operatoriais. Mas é um trabalho sobre representações do grupo conforme. E isso é muito importante, porque nós estamos falando, o grupo conforme é o grupo que preserva, vamos mostrar aqui, o que é o grupo conforme? A luz e a simetria conforme. A simetria conforme, ela está ligada a esse grupo aqui em 4 dimensões. Quer dizer, a simetria conforme em 4 dimensões é um grupo com 15 parâmetros. Ele incorpora as transformações de Lorentz, 6 parâmetros. As translações espaço-temporais, 4 parâmetros. Poincaré, 10 parâmetros. 6 mais 4, 10. Poincaré. Um parâmetro, transformações de escala. Então, nós temos um grupo de 11 parâmetros. Rotações espaço-temporais, translações e escala. É o chamado grupo de Weyl. E depois, os chamados 4 parâmetros, 4 bustos conformes, que formam, então, o grupo conforme com 15 parâmetros, SO24, localmente isomórfico a SU22, e esse grupo SO24 nada mais é do que um grupo de Sitter de um espaço 5-dimensional. Então, aqui nós temos a simetria conforme em 4 dimensões, ela nada mais é do que a isometria de um espaço de Sitter 5-dimensional. Daí, essa famosa conexão, essa conjectura de Maldacena, ADS5, CFT4. Porque esse grupo aqui, ao mesmo tempo que ele é um grupo de isometria para o grupo de Sitter 5-dimensional, ele é o grupo conforme do espaço-tempo quadridimensional. E tudo isso, esse grupo é o grupo mais geral possível que deixa invariante a estrutura causal definida pela luz, os cones de luz do espaço-tempo. Então, se eu me perguntar qual é o conjunto de transformações mais geral possível, né, o conjunto mais geral possível de transformações que eu posso fazer em 4 dimensões que leve cones de luz em cones de luz, deixa invariante a estrutura causal do espaço-tempo, é o grupo conforme. E mais interessante ainda,
esse grupo conforme, ele acaba tendo como, na sua retaguarda, a supersimetria, mas não vou falar sobre isso aqui, isso está em outros seminários que nós temos também no Professor Global. Aqui é um curso que nós fizemos na atividade formativa de verão de 2014, lá no CBPF, está no Professor Global, e é um curso que eu dei, eu acho que foram umas 12 aulas, não sei se foram 12 ou 13 aulas, mas algo nessa ordem, nessa faixa de 12 e 13 aulas sobre como olhar campos e partículas no espaço diante de ADS. Eu, na verdade, trabalhei, o meu ADS aqui foi o SO23, foi o Anti-de Sitter quadridimensional e não Anti-de Sitter 5-dimensional. Eu trabalhei com ADS 4, que é o SO23. Aqui é o SO24, esse aqui é o ADS 5. Né, que é o que usa, que é o de Maldacena na compactificação das cordas. Então, nesse curso aqui, foi um curso bem básico, né, que eu fiz também nas atividades formativas de verão, está nesse link aqui do Professor Global, para quem quiser discutir um pouquinho a relação entre campos e partículas no espaço de Anti-de Sitter, que é um espaço caracterizado por uma curvatura negativa, que é uma constante cosmológica negativa. Já estamos nos aproximando do final. O grupo conforme tem uma característica muito interessante a ele, que o Howard Georgi descobriu em 2007, que são as chamadas unparticles, que é um setor do grupo conforme em que nós podemos ter massa. Porque o grupo conforme diz o seguinte, vamos dizer assim, numa teoria com simetria conforme, nós temos duas possibilidades. Ou todas as partículas tem massa nula e nós não temos parâmetros de acoplamento com dimensão de massa, quer dizer, a teoria ela não tem nenhuma noção de dimensão de massa, ou então, se eu tiver massa, as massas são contínuas, eu tenho um espectro contínuo de massas, e é aí que entram as chamadas unparticles de Georgi, porque as partículas conhecidas, nós temos um espectro discreto de massa, a massa do fóton é uma coisa, a massa do elétron é outra, a massa do quark U é uma, a massa do quark D é outra. Então, as partículas têm massas, né, discretas. Aqui nós estamos falando de um espectro contínuo de massas, e isso aqui forma a chamada física das unparticles, né, que foi um estudo feito por Georgi, e depois temos esse trabalho aqui também do Georgi de 2007, que é algumas características muito peculiares da física de unparticles. Essa física de unparticles ela teve uma repercussão mais forte na literatura até 2010, depois a atividade foi decrescendo um pouco. Mas o LHC tem na sua agenda a busca também de detectar unparticles. Aqui um outro tipo de matéria fermiônica exótica, que são os ELCOS, né, que são também matéria fermiônica, que essa abreviação aqui é para espinores autoconjugados de carga. Eu acho que é Eigenspinor, eu acho que é Ladung Conjugation Operator, quer dizer, são espinores que são autoconjugados de carga. Ladungs Conjugation Operator, o alemão aí pesado, né? Mas assim, são os chamados ELCOS, né? Estudados por Harlow Valley e Grummiller em 2005, e aqui no Brasil nós temos grandes representantes para estudar, temos os embaixadores dos ELCOS no Brasil, na Federal, na Estadual de Guaratinguetá, na Unesp, né? O Júlio Hopf, e temos também o nosso colega na UFABC, o Roldão da Rocha, então temos os estudantes que trabalham com ele, o grupo, né? Então nós temos um bom grupo desenvolvendo ELCOS, e eu acho que também tem colegas na Unicamp. Não quero ser injusto esquecendo os nomes, mas assim, eu sei que a Unicamp, Guaratinguetá, a Unesp e a UFABC tem grupo desenvolvendo, inclusive muitos artigos e livro também sobre os ELCOS, que é uma forma de matéria escura descrita por matéria fermiônica, é um tipo de férmion de Majorana com a característica particular de ser alto estado do operador de conjugação de carga, não necessariamente autoconjugados de carga, né? Mas, assim, quer dizer, eles são, mais do que tudo, autovetores do operador de conjugação de carga, da matriz de conjugação de carga. Então, são férmions, mas com dimensão de massa 1, não são férmions com dimensão de massa 3,5. Então, tudo isso é matéria ELCOS, vamos dizer, falando lá dos ênions que foram descobertos, unparticles, ELCOS, então tudo isso, matéria, vamos dizer assim, exótica, prevista, tudo isso a partir da luz. Nós já estamos terminando, vamos recolocar o papel importante da luz. Esse trabalho aqui do Nakamura, que foi, já citei lá atrás, que foi a observação direta dos ênions, eu estou simplesmente repetindo aqui essa referência que eu dei lá atrás, quando falei do trabalho de 1982 do
Wilczek, está aqui. O trabalho do Wilczek, que previa, né, a existência desse tipo de partículas, e agora, em 2020, elas foram diretamente detectadas nesse trabalho da Nature. E matéria escura não bariônica. Então, nós temos hoje uma grande discussão sobre o que é a matéria escura. Então, a matéria escura, o que nós sabemos hoje, é que ela tem a sua estabilidade em escalas cosmológicas comprovadas, é um tipo de matéria que não absorve e não emite radiação eletromagnética. Então, é uma matéria não luminosa. Olha a luz de novo aí. Ela pode ter uma interação eletromagnética, mas é muito fraca. Né? Ela pode ter uma interação eletromagnética via momento de dipolo magnético, por exemplo. Né? E essa matéria, a densidade de matéria escura, é compatível com a densidade correta de relíquia que nós temos do universo primordial. Então, essa é uma questão importante. E aí nós temos várias categorias de matéria escura, que são esses WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, né? E, então, temos também a chamada partícula supersimétrica mais leve, a LSP, os áxions da QCD, que espera-se poder detectar na experiência Phaser do LHC, os ALPs também, que vão ser partículas tipo axiônicas, tipo parafóton, fóton escuro, dark fóton, né? Partículas tipo axiônicas, que também espera-se detectar na colaboração Phaser, né? E depois neutrinos estéreis, que também são tipo de partícula que não interage com as partículas do modelo padrão. Eles são singletes de SO2, da teoria eletrofrágil. E buracos negros primordiais. Então, nós temos várias categorias de matéria exótica, matéria escura não bariônica, que também, que todas elas classificadas de acordo com a invariância definida pela luz. Então, nós já estamos concluindo. Então, eu diria o seguinte, a mensagem que fica: onde é que está a luz? Nós estamos falando do ciclo milenar caminho da luz. Então, a luz, ao longo do século XX, ela traz muita luz, né? Fazendo um joguinho de palavras aí, a luz traz muita luz sobre o estudo das partículas e campos. Por quê? A luz vai definir métricas no espaço-tempo. A métrica definida pela luz no espaço-tempo, os chamados cones de luz. E essas métricas espaço-temporais, elas têm simetrias, tem os chamados grupos de isometria, os grupos que deixam a métrica invariante, são as simetrias espaço-temporais. Esses grupos têm representações. Essas representações dos grupos de rotação, elas organizam a classificação dos campos clássicos e quânticos e as partículas fundamentais, que depois são os grupos de rotação acrescidos das translações. E todas as partículas do modelo padrão, em partículas que estão em cenários além do modelo padrão, como cenários com matéria escura, cenários com supersimetria, todo mundo tem a sua classificação feita por esses grupos espaço-temporais, seja grupos de tipo Lorentz, grupos tipo Poincare. Então, a luz, ela organiza a matéria. Essa que é a questão que nós estamos dizendo. A luz organiza, a luz nos deu os espinores, que estão nesse backup do espaço-tempo, e a luz organiza, então, também, né, as equações de onda são covariantes, não invariantes. Quer dizer, invariante é que não muda. Covariantes é que muda, mas de acordo com certos padrões de regra. Mudam tensorialmente, né? Tem um comportamento tensorial segundo os grupos de rotação espaço-temporais. Então, as equações de onda que nós usamos na física, para todo e qualquer tipo de campo, são equações covariantes sobre esses grupos de rotação espaço-temporais. Grupos de rotação espaço-temporais definidos pelas simetrias espaço-temporais, que são, por sua vez, definidas pela luz. A luz está na base de tudo. E as funções de onda da mecânica quântica, né, dessas partículas de spins arbitrários, elas preenchem múltiplas representações desses grupos. Isso, nós estamos falando de partículas e funções de onda. Por outro lado, os campos, sejam os campos clássicos, que os operadores referentes aos campos quânticos, também se transformam sob representações do grupo tipo Lorentz, grupos espaço-temporais. Acrescentando-se, então, as translações, nós vamos falar da classificação em partículas. Então, está tudo organizado. A luz define as simetrias estão associadas a grupos, esses grupos têm representações. E aí, os campos clássicos ou quânticos. E as partículas, elas todas se organizam em múltipletes
associados a esses grupos de rotação. Então, essa é a grande ideia. A luz organiza toda a nossa concepção sobre campos e matérias. Eu diria, então, aqui, fazendo digamos assim, um paralelo, é que a luz decreta, ela cria uma sociologia, decretando as simetrias, quer dizer, a partir da luz, né, e das simetrias, ela define a métrica do espaço-tempo e essa métrica vai ter simetrias espaço-temporais. Então, a luz cria uma sociologia decretando as simetrias. E através dessas simetrias, ou seja, usando as representações do grupo de simetria, ela vai criar uma estrutura de estamentos. O que são os estamentos? Os estamentos é algo mais geral assim, do que classe social, realmente, né? Que a classe envolve alguma coisa econômica, o estamento não. É uma sociedade de, vamos dizer assim, de divisões, né? E com uma certa mobilidade mais difícil. Quem são esses estamentos? Seriam as representações. Então, os estamentos do grupo de Poincaré seriam as representações do grupo de Poincaré, onde as partículas vão se encaixando. Então, nós temos, no final de tudo, uma sociedade, a sociedade das partículas e campos, né? É uma sociedade, vamos dizer assim, estamental. Aí eu estou falando, assim, em termos muito de quem não conhece a área. Eu não sou sociólogo, mas talvez um sociólogo pudesse vir a me corrigir. Talvez, se a gente possa falar aqui, nesse caso, explicando para um sociólogo o que são as partículas e os campos segundo os grupos espaço-temporais, se é uma sociedade de classes ou se é uma sociedade estamental. Pelo meu parquíssimo, né, pelo meu paupérrimo conhecimento de sociologia, eu pensaria mais numa sociedade estamental. Então, eu diria que a luz cria essa sociologia, e essa sociologia, ela descreve essa sociedade das partículas e campos. E as partículas e campos, elas estão guardadas nesses estamentos, que são as representações dos grupos espaço-temporais, grupos esses associados a simetrias essas advindas da luz. Então, é a luz que está nos organizando. Todo o universo é organizado pela luz, é isso que nós queremos dizer. Então, a próxima reunião, que vai ser a reunião final, eu vou juntar os temas 7 e 8 numa única palestra. Eu acho que dá para juntar. O Fiat Lux do modelo padrão, que é como a luz e os campos magnéticos, a magnetogênese, aparece no modelo padrão, na transição de fase eletrofraca, e os novos experimentos do LHC, envolvendo uma nova física da luz. Quer dizer, o LHC e nova física, a luz da luz. Então, eu vou juntar esses dois temas numa palestra final a ser feita na próxima semana. Então, só para recapitular, nós tivemos aqui essa série, a palestra 1, 2, aí a palestra 3 foi dividida em parte 1 e parte 2, então, 1, 2, aqui já são 4 palestras. Aí a palestra 4 e a palestra 6 foram fundidas numa só, a palestra 5 a gente fez, né? E aí fizemos a palestra 6 hoje, que foi dividida em 2 partes também. Então, o número da palestra não corresponde à numeração do tema, porque esse tema aqui, o tema 6, foi dividido em 2 palestras, 6.1, 6 parte 1 e 6 parte 2. Eu estou colocando isso porque para as pessoas não ficarem perdidas. No final, ao terminarmos essas 2 palestras, o professor global vai fazer um pacote único com todas essas palestras da luz, que vão, no final de tudo, ser na faixa de 9 palestras. Então, eu queria agradecer a todos pela atenção de hoje. Foi um pouco, eu sinto que ainda a apresentação de hoje, ela é um pouco confusa, no sentido de que a linha temporal não coincide com a estrutura lógica, né, desse tema, que é a relação entre luz, simetrias, espaço-temporais, campos e partículas. Quer dizer, o assunto foi feito meio quebrado, né? Então, o estudo dos espinores antecedeu e muito, né, a representação dos grupos de Lorentz na física. Então, foi tudo meio quebrado. Então, eu tentei juntar essas peças e eu diria o seguinte, a ordem lógica, né, eu diria que está nesses 10 itens que eu tentei enumerar na palestra 1. E depois, a história, ela se desenvolve em torno dessas 10 linhas, mas essas 10 linhas mostram qual deve ser o percurso lógico
para nós compreendermos a relação entre luz, simetrias. Por que que a luz organiza? No fundo é isso. Por que que a luz organiza a sociedade dos campos e das partículas? Então, eu queria agradecer de novo a mais uma caminhada noturna aí com meu parceiro de noite, vagante noturno, o Santiago, e agradecer a todos que tiveram a paciência de assistir essa apresentação de hoje até o final. Então, Santiago, de novo, muito obrigado a você, e a gente, ao longo da semana, marca a nossa reunião para fazermos a última palestra, que pode ser talvez no final dessa semana, sábado ou domingo, ou então no início da próxima semana, né? Que é a semana que vai começar no dia 13 de dezembro, para a gente fechar esse pacote até o dia 15 de dezembro, se Deus quiser. Muito obrigado e boa noite a todos, e boa noite especial ao Santiago.